Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, desta feita aqui eu estou com um documento em mãos e esse documento eu vou colocar nesse vídeo, no final do vídeo, para que vocês tenham acesso a essas informações e exatamente confirmarem o que eu estou dizendo aqui. Esse documento aqui é uma peça de número 8883.10.000208/2020, que é do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, não é? O Departamento, a Delegacia de Crime Organizado, não é? A DRACO. É um termo de declaração que faz o irmão Gilcélio Dias da Costa. Pois bem, meus amados irmãos, o irmão Gilcélio, ele começou trabalhando na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quando, na época, foi convidado para assumir o Departamento de Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, a IEADPE. Pois bem, o que ele conta aqui nesse documento é que ele começou a trabalhar na Igreja Assembleia de Deus e depois ele recebeu um convite imoral, que após trabalhar na igreja, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele foi trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, no Templo Central, né, para a Igreja IADPE, no Departamento de Evangelismo. Pois bem, e aí eu passo a ler aqui algumas coisas. Por exemplo, ele diz o seguinte, que acredita que os seus primeiros salários foram pagos pela igreja, mas salvo engano, uns 2 meses depois de começar a trabalhar na igreja, o deputado Adalto Santos o chamou e disse que o declarante iria ficar trabalhando na igreja, mas receberia o salário através do seu gabinete como funcionário de cargo comissionado. Que o declarante questionou se o recebimento do salário pelo gabinete do deputado não seria errado, uma vez que o declarante não iria exercer qualquer atividade no gabinete. E em resposta, o deputado Adalto disse que já tinha combinado com o pastor Ailton José Alves e que o declarante só teria que aceitar. Entende como funcionam as coisas, irmãos, ali dentro? Ali dentro as coisas são muito, mas são muito erradas. E o cabeça disso tudo é o senhor Ailton José Alves. Isso é só o começo, isso aqui é só o começo. Depois vocês vão ver o que acontece lá dentro. Ele estaria lotado no gabinete do senhor Adalto, porém trabalhando para a igreja. Diz ainda que o salário que passou a receber após ser vinculado ao gabinete do deputado Adalto foi de quase R$2.000, acrescentando que recebia seu pagamento através do gabinete do deputado Adalto por contra-cheque, que passou uns 8 meses recebendo salário vinculado ao gabinete do deputado Adalto, mas sem exercer qualquer função neste, pois trabalhava em horário integral na igreja. E que após 8 meses, com medo de alguém descobrir que o declarante estava vinculado ao gabinete do deputado Adalto e trabalhando na igreja, o pastor Ailton sempre está envolvido. É impressionante como esse homem está envolvido em coisas que não deve. E as pessoas ainda chamam esse homem de um homem santo de Deus. Essa denúncia aqui é de um fiel, inclusive que foi promovido e que depois pediu desligamento. O irmão Gilcélio. E as pessoas ficam dizendo que nós ficamos tocando nos ungidos. Irmão, se isso aí é ungido, é complicado o resto. Uma pessoa que entra na direção da igreja por compra de votos e você ainda vem dizer que isso é ungido, tenha paciência. É preciso que a gente cresça, não é? É preciso que a gente cresça e é por isso que muitos líderes se fortalecem, porque tem pessoas com essa cabeça, não é? Então, vamos aqui. Vê o que ele diz ainda, viu? O pastor chamou o declarante e disse que iria colocá-lo como funcionário vinculado à igreja e por isso seria desvinculado do gabinete, tá certo? Do gabinete do Adalto. Que Adalto também disse ao declarante que ele seria exonerado do cargo comissionado, que o pastor Ailton José
tem total controle do gabinete dos deputados estadual Adalto, o deputado federal Eurico e a vereadora Aimee, que é o pastor Ailton, quem controla as pessoas que são vinculadas e desvinculadas aos gabinetes através de cargos comissionados, valores salariais e quem participa das rachadinhas. Tudo isso é mentalizado, planejado, arquitetado e executado pelo senhor Ailton José Alves. Pois é, quem faz toda essa sujeira aqui, essa nojeira, isso aqui é negócio de ímpio, não é? Isso aqui não é negócio de cidadão, é negócio de ímpio. Não digo nem de crente, não é negócio de cidadão, é negócio de ímpio. Quem faz tudo aí, segundo o irmão Gilcélio, é o pastor José Alves, não é? Esse que está aí entronizado, que para chegar lá teve que comprar voto e aquela corrupção generalizada, e que até hoje ele tem um jogo de cintura aí para se permanecer no poder, não é? Comprando voto aí, comprando pastores e assim por diante. Não é? É assim que funciona. Não é? Eu digo porque eu lembro do caso aqui de Amaragi. Ele soube tudo e abraçou e botou a mão por cima e tentou abafar o caso. Não é? Então vamos ao que interessa. Diz ainda que, isso na página 2, que tanto Eurico como Adalto e Aimee tinham relação de afinidade e proximidade ao pastor Ailton José, que no ano de 2013, quando Ailton José, através do seu projeto Cidadania, resolveu lançar a candidatura da vereadora Aimee, o deputado estadual Adalto disse que precisava de uma pessoa de confiança para trabalhar no gabinete da Aimee. Que Adalto disse que já havia falado com o pastor Ailton José e como o declarante era de confiança, todavia, uma pessoa conhecida, portanto, temendo que alguém o descobrisse, resolveu convidar a esposa do declarante, a senhora Marcileide Pedro da Silva. Como o nobre irmão Gilcélio era uma pessoa de confiança, eles acreditavam muito e foram convidar agora a esposa do irmão Gilcélio. Ou seja, envolveu já alguém na corrupção e aí vamos envolver outra na corrupção. Não tem respeito por ninguém. Que o deputado estadual Adalto disse que a senhora Marcileide ficaria vinculada ao gabinete da vereadora Aimee como cargo comissionado. Todavia, não precisaria cumprir expediente e receberia como contrapartida o valor de aproximadamente R$7.000, dos quais a esposa do declarante ficava com apenas a quantia de R$500 e o restante era repassado para a vereadora Aimee. E que informa que no início, primeiros 2 meses, em virtude de uma restrição cadastral no CPF de Marcileide, esta teve que ser levada pela própria vereadora Aimee e o assessor de nome Emanuel, na época era diácono da IADPE, até o Banco do Brasil para realizar o saque direto na boca do caixa, que após regularizar o CPF de Marcileide, tendo recebido o cartão da conta, a senha e o talão de cheques, referentes à conta em nome de Marcileide, foram entregues à vereadora Aimee, a qual tinha livre acesso à movimentação e total controle da conta em nome da esposa do declarante, que era a própria Aimee quem sacava o salário em nome da esposa do declarante e repassava para o declarante, em mãos, a quantia em espécie de R$500 no templo central. Era lá, imagina, irmão, imagina a situação. Então perceba que nem o templo é sagrado mais, porque era lá que acontecia, era lá que ela pagava os R$500 à irmã Marcileide, tá certo? Que a esposa do declarante só ia ao gabinete da vereadora Aimee uma vez ao ano para assinar o termo de posse, que ficava sob controle de Aimee os salários em nome da esposa do declarante, o 13º, restituição de imposto de renda, assim como os proventos de vale alimentação. Não escapa nada. Está tudo dominado. No caso aqui, o vale refeição, que é o mesmo vale alimentação. Restituição de imposto de renda, tudo no controle da senhora Aimee. E quem estava por trás de tudo isso? O santo pastor Ailton José Alves. Todo podre está vindo à tona. Está vindo à tona com força e com argumento, porque isso aqui não é brincadeira. Diz ainda que Gilcélio chegou a questionar a vereadora Aimee o motivo pelo qual não deixavam a esposa do declarante receber as quantias referentes.
ao 13º e restituição do imposto de renda. E a vereadora então disse o seguinte: não, Gilcélio, esse dinheiro, página 3, esse dinheiro é para ajudar as pessoas da igreja. Ajudar quem? Eu pergunto, senhor Ailton, esse dinheiro, já que o senhor controla tudo, me responda. Esse dinheiro é para ajudar quem? Os carentes? Os pobres? Os que estão aí trabalhando pesado para pagar o seu aluguel? O que estão construindo ali, o senhor deu 10 sacos de cimento com esse dinheiro, foi isso? Não, não foi. Não foi. Esse dinheiro aqui é para dar a quem não precisava. Gilcélio diz ainda que o projeto Cidadania era comandado pelo pastor Ailton José Alves e que a diretoria do projeto Cidadania era composta pelo grupo de pastores sob o comando do pastor Ailton José Alves e que os pastores que compõem a diretoria são Isaac Silva, Cândido de Freitas, pastor Joel Teixeira, eu acho que antes dele ser jubilado, né? Pastor Joel Teixeira e um outro pastor que já está em memória e vamos respeitar essa memória. E diz também que o pastor Hélio não aceitava esse tipo de coisa, esse tipo de conduta. Não aceitava esse tipo de conduta. Ele diz ainda que não sabe nomear todos pelo fato de que nem a esposa do declarante conhecia tais pessoas, pois só chegou a encontrá-los nos 2 primeiros meses em que foram receber o salário. Que a vereadora era tão esperta que após a abertura das contas, os laranjas não se encontravam exatamente para não saber quanto cada um deles recebia. Ele colocou o termo esperta, bem colocado. Porque para esse grupo aí, para essa direção da IADPE, o termo esperto não atende ainda à necessidade descritiva. Ainda não atende. E ele disse que ela foi tão esperta que ela não permitia que os laranjas se cruzassem para que não se comunicassem, para não saberem o que eles, quanto cada um deles recebia. Que o nome de uma das pessoas que o declarante sabe que participou da rachadinha no gabinete de Aimee é Ione. De quem é? Esposa de quem é essa Ione? Vamos lá. Esposa de Luciano Dionísio, hoje pastoreando a cidade de Salgueiro. Eu não sei se nesse momento da gravação ele pastoreia a cidade de Salgueiro, mas na época da declaração, sim. Que Ione também participou da prática de rachadinha no gabinete de Adalto, que a esposa do declarante ficou vinculada ao gabinete da vereadora Aimee entre os períodos de 2013 a 2016. Conta ainda que durante uns 2 a 3 meses em que esteve no interior de Ipubi, a esposa do declarante continuou vinculada ao gabinete da vereadora Aimee. Contudo, após esse período, o assessor de Aimee, Emanuel, comunicou à esposa do declarante que ela estava sendo desvinculada do gabinete de Aimee. Que o declarante, através de mensagem de WhatsApp, falou com o pastor Ailton José sobre o fato de sua esposa ser desvinculada do gabinete da vereadora Aimee, e o pastor disse que iria resolver. Que o assessor, o deputado estadual de nome Alexandro, ligou para o declarante e disse que a senhora Mircileide iria ficar vinculada ao gabinete de Adalto e pediu os documentos em nome desta para regularizar a posse. Que no dia em que a esposa do declarante foi assinar a posse do cargo comissionado do gabinete do deputado Adalto, também foi assinar a posse a senhora Ione, que tanto Ione como a esposa do declarante ficariam no mesmo sistema do gabinete da vereadora Aimee, ou seja, na prática de rachadinha. Comandada por quem? Pelo santo Ailton José Alves. Meus irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese para comunicar a vocês e convidar vocês para comparecerem, diante de tanta nojeira aqui, comparecerem no dia 7 de forma pacífica, ordeira, sem nenhum transtorno para o trânsito, para os transeuntes, enfim. Convidar vocês para estarem próximo ali ao Templo Central no dia 7/12 de 2020. Lembrando também que nós, os que estamos envolvidos nessa causa e todos quantos devem e querem participar, terão que ter a sua máscara, ter
e vamos ter lá o álcool. Então, as pessoas que porventura estiverem sem máscara nesse evento não são consideradas como participantes, como convidados, porque todos nós estaremos respeitando as exigências sanitárias. Portanto, se alguém estiver dentro do grupo ali sem máscara, não pertence ao grupo que está fazendo esse protesto pacífico. É alguém infiltrado para atrapalhar e para comprometer o andamento desse movimento, que vai ser pacífico em nome de Jesus Cristo. Diz ainda que foi aberta uma conta no Banco Santander em nome da esposa do declarante, tendo o cartão, senha e talões de cheques ficado na posse do deputado Adalto e seu assessor Alexandro, que o deputado Adalto, do valor que era pago à esposa do declarante a título de salário, repassava para esta a quantia de R$500 através de depósito em corrente deve ser conta corrente do Banco do Brasil. Em nome desta ficava com o restante do valor. A esposa do declarante assinou vários cheques em banco da conta do Banco Santander, os quais ficaram na posse do deputado Adalto, que sua esposa começou a receber ligações. Prestem bem atenção a isso aqui, irmãos. Que sua esposa começou a receber ligações do Banco Santander, cobrando parcelas relativas a empréstimos bancários, os quais foram feitos pelo deputado Adalto. Observa a coisa. Observa se isso é de Deus. O camarada pega o cartão, pega tudo, e aí vai para o banco, faz empréstimo em nome da Miss Lady, não paga as parcelas, certamente dando dinheiro a quem não precisa, é o chefe, porque irmãos, todas essas coisas que são feitas às trevas, elas têm um cabeça. E quem era o cabeça dessa coisa diabólica aqui? O senhor Ailton José Alves. Então esse camarada ele se apertou e o banco começou a ligar para quem? Ele não contava com isso. Ele não contava com isso. Porque se ele contasse, ele não teria feito. Então o que ele faz? Ele se aperta ali, só que a conta estava no nome da irmã Miss Lady. E quando acosta, o banco liga para quem? Para quem está devendo. Então a irmã Miss Lady descobre que esse camarada tinha pedido empréstimo no nome dela. Preste atenção também que aqui é muito grave. Que em 2017 e 2018, o declarante resolveu se desvincular da igreja e mandou mensagem através de WhatsApp, dizendo para o pastor Ailton José, dizendo que iria se desvincular da igreja, tendo este dito que o declarante não poderia sair da igreja. Que Adalto procurou o declarante e pediu para o declarante não sair da igreja. E como o declarante insistiu que iria sair da igreja, o deputado Adalto propôs sustentar o declarante através de Miss Lady, a qual ainda estava vinculada ao gabinete dele, que o declarante pediu para Adalto desvincular Miss Lady do gabinete e que eles pagassem os empréstimos bancários feitos em nome dela, que o deputado Adalto pediu ao declarante um tempo para efetuar a exoneração de Miss Lady e quitar os empréstimos em nome desta, não tendo sido aceito pelo declarante, que em conversa com o Adalto, o declarante disse que iria levar tudo de errado à tona, uma vez que eles, Adalto e Ailton José, sequer se preocuparam com o declarante quando ele se desvinculou da igreja. E que o deputado Adalto pediu ao declarante, por tudo, que não dissesse nada do que era feito na igreja, como a prática de rachadinha, o uso do dinheiro público na igreja, o projeto de cidadania e outras coisas que eu não sei quais são, mas que existem muitas e muitas e muitas. Que o deputado Adalto e o assessor deste, Alexandro, chegaram até a oferecer dinheiro para o declarante não contar tudo de errado que é feito na igreja e ADPE. Que Alexandro é advogado e chefe do gabinete de Adalto. Que pessoas que participaram da prática de rachadinha, o declarante não lembra o nome de todos, mas se recorda que filhos do pastor Luiz Mário. Eita, seu Luiz Mário, mais uma vez envolvido aqui em coisas ilícitas. Que vergonha! Que vergonha! Não é por isso que o senhor é tão brabo aí, manda a polícia pegar as pessoas que vão tentar entrevistar.
Aí o senhor cai numa dessa agora, seu filho aqui envolvido. Não é santarrão? E aí a gente vê que, irmãos, tudo balela. O declarante não lembra o nome de todos, mas se recorda que filho do pastor Luiz Mário, como Eliakim, salvo engano, no gabinete do deputado Adalto, que posteriormente ficou sabendo que a esposa de pastor Cândido de Freitas também participava da rachadinha. Eita, seu Cândido de Freitas, o senhor pregou tanto essa santidade, né? E agora está nessa situação. Mas que Deus tenha misericórdia de vocês. Isso não é motivo para a gente se gloriar, não. Isso é motivo para a gente ter vergonha. Os irmãos acham que eu tenho prazer em estar uma coisa dessa? Deixem de fazer isso, senhores. Deixem de fazer isso. Porque a gente não vai deixar de estar aqui denunciando, não. Mas no momento que vocês deixarem de fazer isso, não vamos ter mais o que fazer. Agora, enquanto houver material para a gente trabalhar e denunciar, enquanto os senhores não se converterem dos seus maus caminhos, enquanto os senhores não se converterem e não tornarem-se crentes, nós vamos continuar. E no dia 7 de 12, o grande dia, nós contamos com você. Vá de máscara, tá certo? Vamos fazer um protesto pacífico, ordeiro, sem escandalizar ninguém, mas cobrando. Onde estão os 12 milhões, pastor Ailton José Alves? Seu Simas Dias, o senhor que disse que é a igreja do Roçado, vou tentar, com certeza vou tentar lhe entrevistar. E outros tantos aí, nós vamos tentar. Que Deus possa nos abençoar, meus queridos irmãos. Lembre-se que a este homem foi oferecido até sobrevivência, para não abrirem o bico. Mas coisas ainda virão. Ainda virão. Aguardem o próximo episódio. Que Deus possa nos abençoar.